Tem um cara que não se julgava descobridor dos sete mares. Se julgava até muito chinfrim. Muito michuruca. Muito porcaria. Muito tranqueira. E tinha um enorme ressentimento por isso. Um ódio interno incontrolável. De quem você está falando, Reinaldo Azevedo? Do Hitler. Enlouqueceu, Reinaldo Azevedo? Não. Vocês têm de ler esse livro aqui. A Mente de Adolf Hitler. Já falei aqui uma vez. O relatório secreto que investigou a psique do líder da Alemanha nazista, do Walter Charles Langer. Psicólogo, formado em Harvard. O Coutinho, ele escreveu esse livro em 1943. O Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, sigla em inglês OSS, precursor da CIA, o Truman tiraria a CIA 2 anos depois, né? 3 anos depois, 46. Falaram, você tem de perfilar o Hitler para nós. E ele fez o perfil psicológico. Vale a pena ler. Desde quando tudo indica Hitler era um michê de clientes masculinos, até virar o que virou. Mas o que é constante, Coutinho? O ressentimento, o ódio, o sentimento de inferioridade. Esse sentimento de inferioridade, você que me ouve aí, que acompanha na rádio, na televisão, nas redes sociais, esse sentimento de inferioridade mal curado, mal trabalhado, destrói as pessoas ou destrói os outros. Ele destruiu os outros. E há gente que sabe trabalhar o sentimento de inferioridade do outro. Está em curso no Brasil. Ah, e você pensa que é muito inteligente? Pensa que só porque é líder não sei o quê? E geralmente é ódio a quem lê mais, estuda mais, sabe mais. É isso. Ódio à ciência. Isso aqui tá cheio de momento cultural. Momento cultural. Do Lenga também. E aqui Antônio Scurati, M, o filho do século. Biografia do Mussolini. Aqui antes de chegar ao poder. E o volume 2 depois que chegou. O que é que ele trabalhou? Itália, esmagada na Primeira Guerra, derrotada, ferrada, desgraçada. Então vamos unir os desgraçados, todos aqueles que se consideram excluídos. Vamos pegar, vamos falar essa gente, olha aqui, precisamos de um sentimento. Porque essas elites que estão aí só ficam nos ferrando. Aquilo que o Milley chama casta. Aquilo que aqui no Brasil passou a ser chamado sistema político. Alimentando os ódios. E quando a pessoa tem essa sensação de inferioridade e transforma isso num poder, Coutinho, é uma coisa devastadora. Filósofos já pensaram a respeito, o Nietzsche pensou a respeito, só que o Nietzsche associou isso à questão cristã e fez uma salada. Mas esse sentimento de eu sou menor do que ele, eu sou uma tranqueira, eu sou uma porcaria, eu sei que eu sou, mas triunfei, aí o sujeito começa a ficar sem limites. Você está falando do Bolsonaro, Reinaldo? Estou. Estou falando do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes tirou o sigilo daquele vídeo da reunião golpista. Primeiro, a jornalista Bela Megali publicou o vídeo, Alexandre, vídeo público, da colunista do Globo, irmã de um médico meu. Não conheço a Bela pessoalmente, mas conheço o médico.
Muito bem. Esse vídeo veio a público. E é impressionante o discurso golpista, a quantidade de teorias conspiratórias, de bobagem que ele diz, de mentiras. Coutinho, eu fui ouvindo e fui anotando, mas depois eu parei de anotar, que eu tinha mais coisa para fazer, eu tinha que selecionar. Mas o Coutinho, até os 3 minutos e 32 segundos, ele tinha falado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas. Larissa! 11 temas em 3 minutos, Larissa. Uma coisa dispersa, vai juntando o que dá na telha, vai falando tudo que vem, vai falando, não importa o assunto. Então começa lá, a América Latina está ferrada, o narcotráfico, e aí vem o Datafolha. E aí vem o Datafolha com o resultado que já está lá na máquina do TSE, porque o Brasil é 90% cristão. Mergulhar naquela cabeça, meu Deus do céu, mas é um desastre. Mas aquilo à frente da presidente da República. E todos ali, ouvindo as maluquices que ele dizia, que eles sabiam ser mentira. Nós vamos ver outros trechos. O áudio não está grande coisa, mas eu selecionamos aqui as melhores partes. Agora tem uma parte que não dá para botar o áudio no ar, porque está muito ruim, vai sair só um chiado, a gente precisa botar fone para ouvir direito. Mas eu pedi para os nossos valentes, aqui o PH transcreveu. Presta atenção. O que o Bolsonaro diz sobre si mesmo e ele estar na presidência. Essa cadeira aqui é uma zagada. Zagada, vocês entendem, né? Como diria Coutinho, dizer de cão, né? Essa cadeira aqui é uma zagada e vou explicar a zagada. Não vai ter outra zagada dessa no Brasil. Então ele mesmo se considera uma zagada. Só que ele diz, uma zagada do bem, deixar bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? E aí é palavrão em cima de palavrão, né? Porque o vocabulário dele é desse tamanhico. Como é que eu ganho uma eleição? Deixa eu ver como é que eu falo isso aqui. Udido. Um udido como eu. Um deputado baixo clero. Sim, era mesmo, mas ele era pior do que o baixo clero. Porque eu trabalhei em Brasília no tempo que o baixo clero ainda era ouvido pelos jornalistas. Não muito, mas ele era excluído até do baixo clero. Porque ninguém entendia o que ele falava. Eu era... Eita, isso aqui vocês não vão entender. Eu era... sacaneado. Ele não falou sacaneado, Coutinho. Ele se referiu a uma parte do órgão genital masculino para falar o sacaneado. A parte inferior, digamos assim, né? Sobre a qual repousa, né? O sacrílego gigante, como diria o poeta. Eu era sacaneado dentro da Câmara, sacaneado, gozado. Uma zorra de um deputado entre 513. Então ele tem noção da sua mediocridade, ele tem noção da sua pequenez, ele tem noção da sua incapacidade. Mais adiante ele diz, eu posso ser ruim, mas o outro é pior. Que mentira. Aliás, ele vive dizendo isso. Aliás, uma vez o Silas Malafaia, citando uma passagem bíblica, diz, Bolsonaro, Deus escolhe, acha esse vídeo aí, Deus escolhe as coisas sórdidas, as coisas vis. Numa passagem que até, se a gente for pensar, não quer dizer exatamente o que eles estão falando, mas, enfim, mas tá lá. E aí isso é a introdução, está no comecinho do vídeo.
é a introdução de uma reunião golpista do começo ao fim. Todos ali endossando teses golpistas ou pelo silêncio ou se manifestando. E tem uma grande fake news, como observou um amigo meu. Sabe, Larissa, qual é a maior fake news que está ali? Qual? Aqui tem uma hora que ele diz assim, aqui não tem burro, 5% dos mais inteligentes do país. Ah, não é mesmo? Ah, não. Ó, Coutinho. Não, pertence aos 5% dos mais inteligentes. Não, não pertence. Mentira. E aí as pessoas vão incentivando o discurso golpista. O Anderson Torres é um dos mais inflamados. Aquele que diz, oh, não fiz nada, oh, coitado de mim, fazendo cara de boi sonso. O mais inflamado. Dizendo, tem as provas do PCC, com o PT tem nada. Mentira, contando mentira para os outros. Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, outro inflamado. Ninguém ousou falar, olha, isso pode ser arriscado. Não! Até porque ele disse, vocês vão sair daqui e vão falar tudo que está aqui, falando mentira sobre a eleição de 2014, falando mentira sobre a eleição de 2018. O ressentimento transformado em poder. Ah, Reinaldo, quer dizer que só as pessoas felizes, então, as que podem ser... Não, o cara pode ter milhares de problemas e ser uma grande pessoa. Eu, por exemplo. Ah, Coutinho. Ah, não, pode. Desde que não transforme o seu ressentimento em ódio contra os outros. Contra a democracia. A gente vê ali uma figura que não estuda, uma figura que não lê, uma figura que não sabe nada. Nada, que fala absurdos, lógicos, inclusive. O seu superior no exército disse sobre ele num perfil: exerce liderança negativa, não tem pensamento lógico e é excessivamente ambicioso. Fala, Malafaia, sobre Deus escolher as coisas vis. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Isso daí está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ali pelo versículo, capítulo 1, versículo 27, por ali. É curtinho. Mas é porque estava falando para as pessoas que Deus protege os humilhados, né? Agora, Deus protege os humilhados não para que eles humilhem, deem golpe de Estado, incentivem a violência, o ódio. Não foi para isso. E nós vamos ver barbaridades dessa reunião. Nessa sequência ainda, ele diz o seguinte. E agora a gente já muda. Não, vou deixar isso para depois. Parar por aqui. Depois a gente corta esse pedacinho no corte ali. Você tem de saber quais são as suas competências, é bom saber, procurar se aprimorar, reconhecer que o outro pode ser melhor, lidar bem com a diferença e não fazer do sentimento de exclusão, que eventualmente pode existir, a vontade de oprimir o outro.
Porque, de fato, o Bolsonaro era tudo isso que ele disse. Mas ele era tudo isso que ele disse, sabe por quê? Porque, Coutinho, ele dava entrevistas, quando ele era esse deputado que era tratado desse modo, pregando a execução de 30 mil pessoas. Larissa. Ele dava entrevistas defendendo tortura. Ele dava entrevistas dizendo que o pai que tivesse um filho gayzinho tinha que dar um couro no moleque, porque assim passava. Ele brigava com o deputado e dizia que não a estupraria porque ela é muito feia. Ele não era rejeitado porque falaram assim, ó, veio aqui um homem humilde. Ele era rejeitado porque ele exercia o discurso da truculência e da violência. E da exclusão do outro, daquele que não pertencia à sua visão de mundo. E ele levou isso para a presidência da República. Queridos, isso é um perfil. Isso é um perfil de líderes. Os líderes que praticam esses horrores, eles têm esse perfil. Ah, está comparando Bolsonaro a Hitler? Não, estou falando de um perfil do ressentido que assume poder. Entende? Alimentando o ressentimento. Não são os únicos. Há outros. É isso.